Olha, chove. Boa noite, Paulo Mendes. Anselmo, como estás? Chove aí, Anselmo. E está frio aí, Paulo Mendes. Alzira Santos, olá. Como está, Alzira? Está tudo bem consigo? Que bom. Chove aí, Anselmo, não respondeste. Chove aí, Paulo Mendes. Fábio Cordeiro, estás melhor? Tulia Bloso, boa noite. Sim, está frio. Mónica Morato, chove aí. Mónica Morato. Odete Margarida. Olá, filha. Então, saíste hoje? Chove pouco. Ainda bem. Mas ainda temos naquele tempo que vai chover muito ou pouco. Não sabemos. Ouve-se bem. Uma boa semana para todos. Acho que não. Acho que não chove. Boa noite, Helena Reis. Não, fiquei em casa. Eu também. Isto é bom a gente ficar em casa. Boa noite, Helena Reis. Está tudo bem, Helena Reis? Então vamos iniciar mais uma semana. Ligeiramente melhor, mas muita tosse. Pois. Maria Coutinho, boa noite. Então, muita tosse. Este inverno parece que não temos mais nada que fazer, que é ter muita tosse todos. Olá, boa noite a todos, um grande abraço, Rui de Carvalho. Então, lá vamos iniciar mais uma semana, a ver se é uma semana de paz, de serenidade, de tranquilidade, eu ia para dizer de amor, que é o que toda a gente quer. Quando uns têm amor, não têm dinheiro, quando outros têm dinheiro, não têm amor. Hoje li uma frase muito interessante. A humanidade tem que mudar, pensar. Tem que deixar de pensar em Deus e no diabo, porque já tem tudo dentro de si. Achei tanta graça à frase. Assim, um pequenino texto, só assim. E já é de um homem que já faleceu. Ele disse isso antes de falecer, quando estava no auge da sua carreira. Marlene Cordeiro, boa noite. Então, como está a Carlota? Está bem? Está tudo bem? Sim, senhora. Muito bem. Então, Isilda Luís, como vai aí as coisas no Brasil? Agora faz aí calor ou frio? Deve ser calor, não é? Quando faz aqui frio e faz calor. É isso. Está tudo bem aí no Brasil? Tudo em paz? Maria Ramalho, boa noite, um abraço. Um feliz e um santo Natal. Ainda falta tanto para o Natal, vai morrer tanta gente e nascer algumas pessoas até o Natal, que nem vale a pena ainda, estamos a desejar um Natal, está bem? O Natal é quando vocês fazem anos. O vosso aniversário é o Natal. Sim, está bem, ia mandar um grande beijinho para si. Eu também mando um beijinho para a Carlota. Ela tem que um dia destes vir-me visitar, a Carlota. Já tenho saudades da Carlotinha. Ana Costa, boa noite. Espero que tudo esteja bem. Pelo menos com mais serenidade, mais tranquilidade, mais calma. Calor está indo, mas muitos casos de vírus. Isso é que é mau. Aqui também acho que há muitos casos de vírus. Mário Henriques, como é que vais? Também tenho saudades tuas. Fátima Marques, boa noite, da Suíça. Boa noite, Portugal.
Olha, ainda bem, vês? Ela também tem saudades minhas, assim é que é. Então já sabes o que tens a fazer, Marlene Cordeiro. É pegar no carro e trazer a Carlota cá. Maria Ramalho, tem razão, o Natal devia ser todos os dias. Sim, todos os dias todas as pessoas fazem anos, algumas pessoas. Então, mas as pessoas já andam muito preocupadas com o Natal. E com o Ano Novo, parece que querem passar a vida rapidamente. Não acham que a vida passa rápido demais, que não precisamos que passe mais depressa? Precisamos é de ter calma e serenidade? Oh, não tenho razão. Caraca, que hoje vou ter aqui uma pequena dificuldade. Eu tinha isto mais ou menos bem. Não muito bem, mas já está outra vez bem. Melhor não mexer. Então vamos iniciar mais uma semana, tranquilos sempre, com realmente muita esperança que a semana seja melhor que a semana que passou, mais produtiva, em que nós nos conseguimos encontrar mais uns com os outros e connosco próprios, em que nós conseguimos comunicar, que é muito importante, e sobretudo em que nós conseguimos desenvolver os nossos negócios, as nossas vidas, encontrar outras soluções, outros caminhos, percorrê-los com uma serenidade e com uma paz, uma tranquilidade. Fátima Branco, boa noite. Proteção amarela, de alerta amarelo. Está a proteção amarela, alerta amarela por aqui. A alerta amarela não é assim muito grave, pois não, espero que não. Não. Ainda falta o laranja e depois o vermelho. O laranja é que é muito grave. Então, Cátia Martins, por aí está tudo bem? Tu estás bem? Está tudo de saúde? Achas? Eu acho que deveria estar, mas sou eu que acho. Então, estás com força para começar a semana? Com um bocadinho de força? Ou com muita força? Com muita força. Estás com muita força para começar a semana? Espero que sim. Então, vamos na tranquilidade, vamos na paz, fazer aqui uma pequenina oração, uma pequenina reflexão sobre os nossos dias, as nossas coisas, para conseguirmos realmente chegar onde temos que chegar e para conseguirmos realmente nos tornarmos um pouco melhores. Boa noite, Mónica Gomes, Teresa Neto, também muito boa noite, amor e gratidão, um abraço fraterno, Graciete, boa noite, para todos, um beijinho também. Helena Reis, sim, está tudo bem, o Fernando como está, aqui não chove, mas os bombeiros estão a apitar. Então, estão a apitar como? É porque houve algum acidente, não é? Então onde é que os bombeiros estão a apitar? Helena Reis. Não chove, mas os bombeiros estão a apitar. Não me digas que estão a ver que vem aí alguma coisa. Há duas coisas na nossa vida que nós temos que ter cuidado. E que eu, às vezes, falo nelas e vocês ainda não interiorizaram bem. Uma coisa é o que eu posso fazer individualmente. Estou a falar como vocês, assim. O que eu posso fazer individualmente. Como eu posso fazer. Que não vai ter a interferência de ninguém. Que eu posso fazer, posso realizar, posso conquistar, mas depende só de mim. Outra coisa é o que eu quero. É os bombeiros de Orem. Então é porque aconteceu alguma coisa, de certeza. Outra coisa é o que eu, além de poder fazer, quero atingir. O que é que eu quero atingir? Se depende só de mim ou se depende de outros.
Quando o que eu quero atingir, o que eu quero adquirir, o que eu quero conseguir, vamos falar assim, depende só de mim. Eu sei os riscos que tenho que correr, sei os passos que tenho que dar, porque depende só de mim para eu conseguir conquistar. Quando isso que eu quero conseguir não depende só de mim, eu tenho que ter em atenção o outro, ou os outros. Imaginamos uma coisa muito interessante. Num jogo de futebol, eu não acredito que alguém num jogo de futebol que queira ganhar um jogo de futebol, eu não acredito que um só jogador possa ganhar um jogo de futebol. Por isso é que se chama uma equipa de jogadores e não um jogador. Nós às vezes temos a mania e o mau senso de olharmos para o jogo de futebol e pensarmos que um jogador pode salvar o jogo de futebol. Não. Os 11 jogadores podem ganhar, mas também podem perder. Quando é um jogo, e por isso se chama jogo, seja jogo de futebol, seja jogar no Euromilhões, seja jogar no Totoloto, seja jogar na Raspadinha, seja jogar no casino, como algumas pessoas fazem. Quando é um jogo, nós temos que ter sempre a consciência de uma coisa. Ganha-se e perde-se. A partir do momento em que perdemos a consciência do ganhar e do perder, nós já não somos boas pessoas para estarmos ligados, seja de qualquer forma, ao jogo. O jogo, nós temos que ter a noção exata de que o jogo se ganha ou que o jogo se perde. Ora, quando é uma equipa que joga, nós não podemos depositar a nossa esperança num só jogador. Todos os jogadores são importantes. O guarda-redes, o avançado, o que chuta à esquerda, o que chuta à direita, o que vai para o lado do campo, o que vai para o outro lado do campo, o que passa a bola ao outro. Todos são importantes e todos têm importância igual. Pode haver um que se distinga dos outros, é verdade. Mas isso não dá o direito a nós pormos a esperança nesse um. Temos que pôr a esperança em todos para que porque todos são mesmo importantes. Porque ninguém brilha se não tiver por trás de si. Vocês sempre ouviram este ditado popular. Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Porque ninguém brilha se não tiverem atrás de si, no seu meio, alguém que os ajude a brilhar. Então, todos têm direito a brilhar. E o brilho é de todos. E às vezes as pessoas confundem as coisas. Mas já quando estão na expectativa de jogar um jogo, têm que ter a consciência que é um jogo. Perde-se e ganha-se. Umas vezes perde-se, outras vezes ganha. Depois, se for um jogo assim, de futebol amigável, têm que ter consciência que existem regras que se têm que cumprir. Ninguém é mais do que ninguém e todos são iguais dentro do campo. Todos têm um papel fundamental e importante para que o jogo se ganhe. Imaginamos que eu sou jogador, vou jogar à bola, até posso ser uma pessoa que dê muito nas vistas, sabe, dá um espaço e essas coisas assim. Eu não sei nada, nem percebo nada de futebol. Eu só estou a dar o exemplo de futebol para vocês saberem o que é. Quando se trabalha em conjunto, quando se vive em conjunto, quando se faz um trabalho de equipa, quando se trabalha numa empresa, quando se faz um trabalho de grupo, é tudo muito importante. Todos os elementos são importantes. Quando nós nos focalizamos num só membro para ganharmos, evidentemente que em qualquer grupo há um líder, nos jogadores de futebol poderemos considerar o treinador o líder, ele é o líder, e ele é que vai liderar o jogo, porque ele é que vai ter que programar, vai ter que escolher os jogadores que são mais fortes, pô-los nos sítios certos, independentemente das opiniões dele, ele é que tem que liderar. Mas ele sabe também, o treinador tem que saber e tem que ter consciência que pode ganhar aquele jogo como pode não ganhar aquele jogo. Claro que todos vão fazer tudo para ganhar aquele jogo. O que mais aflição me faz, o que mais me incomoda a mim, e isto sou eu pessoalmente a falar, é vocês depositarem a esperança numa só pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, entrar em jogo, nós vamos ganhar. Mas quem é que vos disse a vocês? Isso não corresponde à verdade.
Nós podemos querer, quando estamos a trabalhar em equipa, tentar tirar o protagonismo aos outros, mas eles têm. Porque se eu for um bom jogador e ninguém me passar a bola, eu não posso marcar um bom gol. Se eu for, num trabalho de grupo, muito inteligente, mas os que estão no trabalho de grupo eu não lhes ligo a importância nenhuma, o trabalho não vai ser perfeito. Portanto, nunca devemos depositar a nossa esperança, a nossa fé, numa só pessoa. Temos que ser na equipa, porque todas as pessoas da equipa são importantes. Às vezes, e isso no campo de futebol e da política, às vezes as pessoas não sabem jogar. No campo de futebol não sabem jogar porque não sabem que podem perder e ganhar. Quando entram num jogo, nunca sabem se vão ganhar ou se vão perder. Pode haver uma probabilidade de ganharem, mas também existe uma probabilidade, nem que seja mínima, de perderem. Portanto, tudo pode acontecer do princípio ao fim do jogo. Na política também há um pouco assim. A política também é um jogo, também tem a sua equipa e às vezes o líder não sabe liderar a equipa e quer liderar sozinho. Resultado, a política não vai funcionar. E não vai funcionar, e a prova disso é que neste momento os líderes da política do nosso país estão a liderar tão mal e não estão a deixar aparecer aqueles que realmente sabem, não querem liderar, mas que sabem executar as tarefas em condições e por isso sabemos como vai o país. Portanto, tudo vai conforme um jogo. Mas o mais engraçado de tudo, no meio disto tudo, é que vocês, num jogo, são capazes de dar tudo por tudo para estarem... São capazes de fazer os maiores sacrifícios num jogo, por exemplo, de futebol. Mas não são capazes de fazer o maior sacrifício pelo vosso país. Vejamos. Uma pessoa que, por exemplo, joga futebol neste país, ele inicia-se neste país. Geralmente, os bons jogadores iniciam-se neste país. Iniciam-se nos clubes deste país, que são os nossos clubes, porque os nossos clubes não são estrangeiros. Depois, a uma determinada altura, eles saem desses clubes e vão para os clubes estrangeiros, onde fazem a sua vida. Eles deixam-nos de representar de qualquer forma. Eles deixam de ser portugueses, eles não contribuem nada para Portugal. Porque eles, no fundo, até acabam por cuspir um pouco no prato onde comem a sopa. Porque ganharam as técnicas, ganharam a disciplina em clubes do seu país. Depois abandonam os clubes do seu país e vão para outros clubes. Tudo porquê? Porque ganham muito mais dinheiro. Há uma pessoa no nosso país que se pode dizer que é o melhor jogador, sem sombra de dúvidas, de Portugal, Eusébio. Eusébio foi uma pessoa que veio lá da África, veio para Portugal, veio jogar numa equipa, foi treinado, foi ensinado nessa equipa, jogou por Portugal e toda a vida dele jogou nas equipas portuguesas e atingiu um patamar que ninguém o consegue derrubar, porque ele era uma altura em que era ditatorial, portanto havia um ditador e o ditador decidiu que não deixava ele sair. Portanto, ele não saiu, mas então ele aproveitou dar o melhor de si próprio em Portugal, porque estava em Portugal. Ele não podia ser vendido ao estrangeiro, porque o ditador assim o decidiu, e então ele fez toda a sua vida em Portugal. Então, quando nós falamos nos melhores jogadores, devemos falar nesses jogadores, que as sapatilhas deles eram mais pesadas, os biques das sapatilhas, as caneleiras deles não eram tão perfeitas, que tinham que fazer um esforço enorme para jogar à bola, porque não tinham condições como outros tiveram condições. E nunca saíram do seu país, no fundo. O Eusébio depois teve que, já era português, não é? Mas teve que, de alguma forma, porque pertencia a uma colónia portuguesa, então, de alguma forma, ele teve que fazer a sua carreira e fez a sua carreira, então, no seu país, com condições adversas. Porque naquele tempo o futebol jogava-se
jogava-se para divertir-se as pessoas, mas não jogava-se com este fanatismo que se joga agora. Então, o melhor jogador nosso, e que nós temos e que ninguém conseguiu ultrapassar ainda, porque poderá ser ultrapassado um dia, foi o Eusébio. O Eusébio é realmente o melhor jogador de Portugal. E também é o melhor representante, ou foi o melhor representante de Portugal, na altura, porque ele fez alguns mundiais, não sei se foi 1, 2, 3, quem souber que diga, portanto, fez alguns mundiais e fez, portanto, pelo menos um fez, que eu sei, e, portanto, representou o nosso país. Quando nós olhamos para os cantores, eles também são assim. Eles atuam em Portugal, fazem as coisas em Portugal, e depois fazem as suas turnés pelos outros países. Então, eles estão a transmitir alguma coisa, mas não deixam o seu país de origem, não deixam de fazer os seus espetáculos no seu país, não deixam de exercer as suas funções no seu país, em prol do seu país. Depois vão fazer as suas tours, e então aí transmitem ao mundo o conhecimento de Portugal. E esses são embaixadores de Portugal no estrangeiro. Foi o caso da Amália Rodrigues e de umas outras, dos outros cortes. Mas há outros que deixam o seu país e vão para os outros. Esses já não nos estão a representar. E às vezes as pessoas não percebem ou não querem perceber ou fingem que não percebem. Por exemplo, isto é só um exemplo. E estou a falar disso porque vi algumas observações que são observações de pessoas que, embora tenham alguma cultura, algum conhecimento, e embora estejam avançadas, são pessoas completamente estúpidas. E há pessoas estúpidas. E essas pessoas estúpidas são as que influenciam as outras que são menos letradas, cada um de nós. E isso é triste. É muitíssimo triste. A coisa que mais me irrita é quando nós entramos nestas coisas mundiais, como, por exemplo, no Festival da Canção, que muita gente não dá sequer aços, mas quando nestes torneios internacionais, a coisa que mais me choca é as pessoas ficam focalizadas que nós temos que triunfar sempre, porque nós temos os melhores jogadores do mundo. Não há nenhum jogador que se possa considerar o melhor jogador do mundo, porque existem jogadores por todo o mundo que são muito bons. Há pessoas que souberam aproveitar as oportunidades e as circunstâncias da vida. Há outras que vêm programadas, entre aspas, porque não é programadas, é a sua missão de desenvolverem as suas tarefas na vida e, portanto, essas vai ser-lhes mais fácil, embora tenham que trabalhar também muito, vai ser-lhes mais fácil conseguir o topo dos topos, mas há outras que nem sequer, que são muito boas, têm muito boas técnicas, são mesmo boas naquilo que fazem, nem têm oportunidade. As circunstâncias da vida também parece sempre que as atrasa, elas não podem expor toda a sua... E às vezes são apagadas por outras pessoas. Portanto, a sua habilidade, o seu dom, a sua força para poderem triunfar. Então, o que acontece é que as pessoas devem realmente saber analisar. Eu quando digo para se analisarem a vocês próprios, é analisar todas as coisas, para analisarem as circunstâncias que vos estão a rodear, para ver se vocês conseguem uma melhor vida, uma melhor etapa na vossa vida. São as coisas todas, não é só uma parte, são as coisas todas. E aqui às vezes não se analisa as coisas todas. Ninguém, toda a gente diz assim, todos são substituíveis. Não. Ninguém é substituído. Há pessoas que têm dons idênticos e realmente, ao desempenharem a sua tarefa, o seu papel, conseguem igualar outras pessoas e conseguem ultrapassar outras pessoas. Mas ninguém pode substituir essa pessoa. Ninguém consegue substituir a Amália Rodrigues a cantar o fado. Ela cantava daquela forma, a Hermínia cantava de outra forma. Ninguém consegue substituir, ninguém consegue substituir aquela nossa atriz, aquela atriz
faleceu há pouco tempo. Ela é insubstituível, ninguém a consegue substituir, porque ninguém tem o mesmo timbre, ninguém tem a mesma tarimba, ninguém tem a mesma forma de estar em palco, de interpretação, ninguém tem. Portanto, são pessoas que realmente são ícones e são pessoas que realmente nós podemos ver como nossos ídolos. Agora, quando nós fazemos... Mas essas pessoas também têm que ter um comportamento imesurável. Elas têm que saber comportar socialmente, na sua vida privada, têm que saber comportar no seu trabalho. E muitas vezes há pessoas que não sabem comportar, que acham que estão acima de, e ninguém está acima de nada. Nós estamos todos num patamar, em níveis diferentes, mas o patamar é o mesmo. É a Terra, é aqui que temos que desenvolver e conseguirmos, de alguma forma, atingir os nossos objetivos, é aqui que nós conseguimos atingir os nossos, ultrapassar os nossos obstáculos, é aqui que nós devemos ter atenção. Então, quando as coisas dependem só de uma pessoa, sim, poderei considerar que essa pessoa é a melhor do mundo, porque é ela que faz, é ela que organiza, é ela que chega, e ela não precisa de ninguém para chegar ali. Então, quem são os melhores do mundo, os melhores do planeta? São todos aqueles homens e mulheres que trabalham honestamente, que se dão honestamente uns com os outros, que contribuem para um melhoramento da sociedade, que usam a sua posição para beneficiar a sociedade, que são exemplos da sociedade. Esses realmente são os melhores do mundo. E nós temos poucas pessoas que são os melhores do mundo. Muito poucas pessoas. Um escritor. Há escritores que são excelentes escritores. Eles também são o melhor do mundo. Um cantor. Por exemplo, há cantores que são intemporais, poetas que são intemporais. O Fernando também não é substituível. Aí é que está a coisa. O Fernando também não é substituível. Não existe outra pessoa igual a mim. Com os mesmos trajeitos, com a mesma forma, com a mesma visão, com o mesmo saber, com o mesmo foco. Tem focos idênticos, visões idênticas, mas igual a mim não existe. Eu, quando deixar de existir, ninguém me pode chegar e substituir. Pode outra pessoa tentar, ou de alguma forma, se tiver esse dom, tentar aproximar-se até a ultrapassar-me. Mas ser igual a mim, ninguém. Como eu não posso ser igual a Tiana. Não mesmo. Não posso mesmo ser. Não sou igual a ninguém e vocês não são iguais a ninguém. Agora, nós temos formas diferentes, formas de estar, de ver, de fazer, de criar, de conciliar, de equilibrar, de fortalecer, de motivar. E aí sim tornamos-se os melhores do mundo, nem que seja do nosso próprio mundo. Mas não os tornamos com orgulho, com vaidade, com presunção. Não nos tornamos os melhores do mundo para sermos os mais ricos do mundo. Sabendo e mostrarmos, por exemplo, a opulência, sabendo que há tanta gente a passar fome, a passar necessidades, saber que há tanta gente que não tem capacidade para trabalhar, que há tanta gente que não tem oportunidade para mostrar o que vale, que há tanta gente que está bloqueada no meio do caminho. Então, não posso aparecer como... Isso faz-me lembrar, por exemplo, o Oshle. O Oshle tinha, por exemplo, um exército. O Oshle foi um guru. Tinha um exército. Porque era assim que ele dominava lá o facto de ele ser guru. Tinha muitas armas. Tinha, acho que 70 ou 90 raças. Ele vivia às custas das pessoas, à cholice das pessoas. Esses grandes jogadores também, se não for as pessoas a alimentá-los, eles não chegam ao patamar que atingiram. Nunca vão chegar. Eles têm que ter pessoas a alimentá-los. Claro, eles têm pessoas por trás deles que vão fazendo aqueles jogos de poder e económicos para eles chegar. Mas eles não têm o direito de mostrar
para um povo, para uma nação, se amam tanto essa nação, como dizem, não têm o direito de mostrar a opulência, o luxo, e eu faço o que quero, eu vou sair em todas as revistas, só se fala de mim. Parece que mais ninguém existe no mundo. Isso é um erro fatal que nós fazemos. Claro, se eu alimentar essa situação, se houver muitas pessoas a alimentar essa situação, a pessoa chega a um patamar que depois é difícil descer quando cair, a queda é demasiado longa. Mas é engraçado que vocês põem as pessoas num patamar e quando estão nesse patamar e há um erro qualquer de cálculo da pessoa, ela cai desse patamar e vocês próprios empurram ainda mais para baixo. Vocês têm... Por isso é que nós somos duplicidade, somos duplos. Temos... E lá está. Eu comecei com uma frase que um escritor disse que a cultura havia de mudar. E a cultura não devia de pensar muito em Deus e o diabo. Porque, afinal de contas, a humanidade, o homem em si, traz o bem e o mal. Portanto, não é necessário Deus e o diabo, porque já temos o bem e o mal. Eu comecei por aí. Precisamente, se nós vermos essas linhagens todas, nós percebemos que é isso mesmo. Há pessoas até... Imagina uma pessoa que nasce pobre, mas tem um dom. Qualquer. Por exemplo, tem o dom da escrita, ou tem o dom da pintura, ou tem o dom da música, ou tem o dom da representação. E essa pessoa nasceu muito pobre, como muitos atores que existem famosos, que nasceram em famílias pobres. Tiveram que passar por várias fases na vida, e às vezes por fases mesmo muito más, muito difíceis, até terem a sua oportunidade. Quando tinham esse dom, mostraram o seu dom, foram e catapularam para o alto, catapularam para um nível superior. Essas pessoas nunca se podem esquecer de onde vêm, porque depressa voltam para onde vêm, mais depressa do que aquilo que elas pensam. Quando nós pensamos que temos tudo seguro na nossa vida, é quando se dá o boom, de repente, e tudo se torna tão frágil e tão fútil que nós caímos. Nós vimos bons atores que subiram na escalada da representação, depois, quando estavam no topo, não cumpriram com as suas regras de moralidade, de responsabilidade, de saber pôr no lugar do outro, de saber as suas origens, de respeitar as suas origens, começaram a fazer-se melhor do que os outros e vimos que mais tarde esses mesmos atores passaram a ser outra vez pobres. Quando acontece isso é sinal que a pessoa não soube usufruir no seu caminho dessa pobreza que já teve, dessa dificuldade que já teve. Esqueceu-se rapidamente e às vezes até humilha os outros. Porque é assim, nós somos todos influenciadores. E se nós começamos a influenciar as pessoas para o negativo é muito mau. Por exemplo, nós vamos na América, isto é na América, cá em Portugal passa-se de outra maneira, mas passa tudo. Na América, quando os garotos andam na escola, se eles pertencerem a uma equipa de futebol e forem muito bom, têm a universidade deles garantida, porque eles na América pagam a universidade, se não estou enganado, são eles que têm que pagar mesmo a universidade. As propinas da universidade não são bem propinas, eles têm que pagar o curso. Então, o que é que acontece? Acontece que eles, quando são bons jogadores de futebol americano, ou do lado de um desporto qualquer, e se tornam grandes, eles têm a universidade paga. E eles todos querem ser, mas nem todos podem ser jogadores. E aqui está a questão. Em Portugal acontece muitas vezes quando nós perguntamos a uma criança o que é que ela quer ser, e ela quer ser também jogadora, quer ser assim, uma boa profissional. Porquê? Porque lhes foi transmitido que dá muito dinheiro ser-se o melhor dos melhores. Mas como não há ninguém melhor dos melhores, não vejo ninguém melhor dos melhores. Portanto, essas pessoas que se consideram os melhores dos melhores e que se acham
deveriam ter muito mais cuidado com a influência, porque nós somos uns influencers. E se tivermos uma posição de destaque, então somos muito mais influencers. Então o que é que temos que, o que é que eles têm que ver? Têm que muitas vezes parar no caminho e dizer que as coisas não são fáceis, que nem todos vão conseguir, que só alguns é que vão conseguir chegar lá e, portanto, há outros caminhos na vida que têm que dar mais atenção, por exemplo, aos estudos, por exemplo, ao sentido da responsabilidade, por exemplo, ao trabalho. Não se pode mostrar para essas crianças a facilidade, porque elas depois pensam, e muitas delas às vezes não têm o dom de jogar e até vão para clubes, começam a jogar desde pequenos e não têm o dom do jogo, querem seguir outras coisas no caminho e depois, em prol do jogo, acabam por não concluir os seus estudos. O que isso não vai facilitar, pois, na vida mais adulta e quando forem mais maduros para terem uma vida boa. Por isso é que os americanos, todos aqueles que fazem parte dos clubes das universidades, têm que ter boas notas. A condição fundamental é ter muito boas notas e conseguir tirar o curso. E só assim é que eles fazem parte da equipa e só assim é que eles podem, na verdade, frequentar a universidade gratuitamente, porque senão de outra forma terão que fazer como os outros, terão que pagar, e que é caro, quem está na América deve saber melhor do que eu, que é caro pagar-se uma universidade na América e estudar-se numa universidade na América. E cá, que não é assim tão caro, porque o povo paga a universidade, não é assim tão caro, as pessoas acabam por causa disso, pois lá está, tudo depende do seu desempenho académico e desportivo. E aí tem uma bolsa, é verdade. Tudo depende do seu desempenho académico e desportivo, porque o desportivo não pode haver, mesmo que eles tenham um bom desempenho desportivo, se não tiverem um bom desempenho académico, não lhe é atribuída a bolsa, eles perdem a bolsa. Portanto, mas cá, muitas vezes não é assim. Cá não é assim. Cá vai-se para a universidade, não só por o desempenho académico, mas é pelo desempenho académico, mas as notas para entrar naqueles cursos que realmente no futuro darão muito dinheiro, são notas, têm que ter notas muito elevadas. E cá, por exemplo, o campo desportivo não está ligado ao campo académico. E na América está ligado. Há uma interligação muito forte mesmo. Então, o que acontece é que as pessoas têm que fazer mais atenção e realmente perceberem aquilo que querem apoiar. Se são bons líderes, devem ser apoiados. Se forem maus líderes, não devem ser apoiados. Não perdem o mérito, mas é um mérito limitado. Porque, por exemplo, o maior dos maiores tem mérito, mas tem um mérito limitado. Porque a partir do momento em que tem um mérito, em que conseguiu um status, mas que desprezou a sua própria nação, a sua própria origem, não se esqueceu, mas esqueceu-se que existem pessoas que estão a viver e que não têm capacidade e que não têm, que as circunstâncias não se vão proporcionar para atingir aquele nível, esqueceu-se desse facto. E a partir daí, o melhor do mundo acaba por ser o pior do mundo, e isso é que é triste. É triste mesmo, e por isso eu falei-vos nos cantores, falei-vos nos artistas de cinema, nos atores, nas atrizes, falei-vos nos atores de teatro aqui em Portugal, por exemplo. Há pessoas que são insubstituíveis, que nunca mais ninguém conseguiu substituir e não conseguiram apanhar a linha daqueles que se findaram, ou se for. Mas nós olhamos para essas pessoas e todas elas são pessoas com uma certa humildade. Nós não sabemos nada das famílias delas, muitas vezes nem sabemos. Sabemos que elas têm filhos que estão casados, mas às vezes nem sabemos com quem estão. Não é mostrado os filhos. Essas pessoas têm um recato
Porque uma coisa é a família e outra coisa é a profissão. Foi pela profissão que elas conseguiram o status. Portanto, no que diz respeito à profissão, elas, então, têm sempre uma maior abertura, mas no que diz respeito ao privado, à sua família, elas fazem um recato, não mostram. E também não mostram a sua riqueza. Geralmente essas pessoas não mostram. Nós aqui em Portugal temos a socialite, mas a socialite não são as pessoas mais importantes da nossa sociedade. Porque as pessoas mais importantes da nossa sociedade nem querem pertencer à socialite. Porque sabem que pertencer à socialite é a debandada, é a mesma coisa de destruir o seu próprio projeto. Porque são pessoas inteligentes. Evidentemente que o comportamento social conta muito, mas aqui, por exemplo, o comportamento social já não conta, porque aqui os próprios professores têm um comportamento social inadequado à posição que ocupam. Aí não sei se têm. Porque aqueles que tiverem aí, eu tenho a certeza que eles são expulsos automaticamente. Não continuam lá a lecionar. Portanto, o comportamento social é essencial. Mas aqui o comportamento social não é o essencial, porque os próprios professores de cá são pessoas corruptas, são pessoas, como se diz, são corruptas, são pessoas batuteiras, são pessoas que se julgam melhor e não ensinam da melhor forma, mas não são todos, mas são a maioria. São pessoas, e agora faltou-me o termo, como é que é? Ajudas-me, faltou-me um termo aqui. A sério, que faltou. Eu sei que, pois é, sou eu. Não, mas os professores aí, banda, também se não tiverem uma conduta moral e um comportamento social bom, também são postos logo na rua. Não ficam aí nas universidades, que isso eu sei. E eles são os alunos e são os professores. Aqui, nem alunos nem professores. Portanto, é diferente. Então, os professores não são isentos. São como os nossos políticos, não são isentos. Um professor tem que ser isento. Por exemplo, aparece uma pessoa com maiores dificuldades, o professor tem que auxiliar a pessoa que tem maiores dificuldades. E, pelo contrário, o professor amesquinha, humilha, e às vezes isso começa na primária, na secundária e vai até à universidade. São pessoas com uma maior dificuldade de entendimento, também as põem de parte, não as ajudam. Porque um bom profissional, uma boa pessoa, tem os preferidos, pronto, é isso mesmo, tem os preferidos deles. E um professor jamais pode ter preferidos, por exemplo, como um treinador de uma equipa de futebol não pode ter preferidos, porque se a equipa é a equipa, tem que tratar todos por igual, tem que exigir de todos da mesma forma. Exato. Mas isso eu sabia, Wanda. Isso eu sabia, que eles eram expulsos e não podiam lecionar mais. No estado onde residem ou noutros estados. Portanto, é mais forte. Há valores. Os americanos podem fazer tudo, desde que não façam a nível público. Porque quando vêm a público, ou saem numa revista, eles logo são queimados, desde o presidente às outras pessoas, todas eles são logo queimados. Aqui não. Aqui vem logo outro depois dizer não foi bem assim, e depois vem outro a dizer não foi assado, não foi cozido, e acabam por nem ser castigados, acabam por ser uma debandada. Mas isso é aqui. Porque aí não pode ser a debandada e percebe-se o que passou pelo Clinton, o Clinton, quando era presidente por causa da rapariga, que lá esteve, não é? E que fez. O Clinton nunca mais foi um bom político na América. Nunca mais teve aquela credibilidade. Se ele fizesse tudo em segredo e nunca soubesse nada, como outros fizeram, claro, as pessoas teriam. O que as pessoas não sabem, não são capazes de fazer. Mas isto é por dizer o quê? É por dizer que vocês às vezes perdem muita energia com coisas que não
são absolutamente reais e que não são fáceis de atingir. E pensam que, e às vezes vocês descuidam-se e esquecem de dizer isso aos vossos filhos. E depois, às vezes vocês queixam-se, mas o meu filho não consegue, o meu filho não vai chegar lá, o meu filho isto. Ou às vezes vocês põem muita pressão nos vossos filhos, tens que chegar ali, porque ali é que dá dinheiro. Não, o dinheiro é muito bom, e é bom ter-se dinheiro. É importante ter-se dinheiro. E é importante ter-se status social. Mas é importante ser-se responsável, é importante, muito importante, ter valores, é muito importante saber-se comportar, porque a mulher de César não basta ser-lo, não basta parecer-lo, tem que o ser, que é mesmo assim. Portanto, e essas coisas têm muito a ver com a nossa espiritualidade. Por exemplo, quando a Ana disse, então você não é substituível. Não, não sou. Porque, por exemplo, eu sei que dentro daquilo que faço e por onde me movimento, há coisas que eu não posso fazer como uma pessoa normal faz. Há comportamentos que eu não posso ter como uma pessoa normal. Há vivências que eu não vou ter e nunca tive como uma pessoa normal tem. Portanto, ou seja, ao desenvolver um determinado plano, ao abraçar uma determinada causa, nós temos que reparar que temos que abdicar de determinadas coisas, senão esse plano, essa causa, vai cair, vai ser uma debandada de todo o tamanho. Portanto, o que eu, e hoje a reflexão é só minha, o que eu gostaria é que vocês pensassem bem e vissem as coisas sobre os diversos pontos de vista, porque a coisa mais triste foi hoje uma análise muito pequenina que o Presidente da República fez, e o Presidente da República comportou-se como se não fosse o Presidente da República de todos os portugueses, e isso me chateia e me aborrece. Há outra coisa pequenina que ele também está a fazer e que os políticos agora estão nessa, é a Assembleia da República serve para aprovar tudo, para pôr tudo, quando é para prejudicar o povo, quando é para beneficiar o povo. Já têm peso de consciência, já têm essas coisas assim e arranjam problemas onde não existem, que é para as coisas não avançarem. E eu não posso concordar com esse tipo de coisas, nem com esse tipo de pessoas. São pessoas que realmente não têm tarimba, não são pessoas educadas, não têm valores. E depois toda a gente lhe bate as palmas e toda a gente os apoia. E isso é que é triste, porque eles são um mau exemplo para a sociedade. Isso é muito mau. Um mau exemplo para os nossos jovens, um mau exemplo para as nossas crianças. Depois culpam a família. Mas às vezes os problemas não vêm da família, porque a família às vezes até é bem estruturada. Os problemas vêm da sociedade, que é bastante desestruturada. E é esta forma que as pessoas têm que perceber, têm que entender e de uma vez por todas têm que começar a emendar e não é continuamente a repetir os mesmos erros. Um só homem pode destruir o mundo, um só homem pode construir o mundo. Será? Não. Um homem pode iniciar a destruição do mundo e um outro homem pode iniciar a construção do mundo e um outro homem pode melhorar a construção do mundo. Mas depois esses homens têm por trás de si muitos outros. E esses outros têm que estar em sintonia com o líder, quer com aquele que destrói, quer com aquele que constrói, quer com aquele que estabiliza. E só aí, essa equipa é que pode levar a haver pessoas melhores e que são os melhores do mundo. Existem médicos que são os melhores do mundo e nem são conhecidos. Existem outros que são conhecidos, que são considerados os melhores do mundo e são os melhores porque ganham muitíssimo dinheiro. E o dinheiro é muito mais importante que as pessoas. Era isto. É na medicina, é na economia, é na política, é na religião, é no desporto, é em todas as áreas do saber. Há sempre aquelas pessoas que ocuparam um papel, ou seja, conquistaram uma posição, em vez de utilizarem essa posição para que todos possam crescer de igual modo,
utilizaram para se considerarem os melhores dos melhores. E esses não existem, existem muito poucos desses dos melhores, seja em qualquer área da nossa vida. E nós às vezes focalizamos-nos muito em determinada pessoa, quando na verdade existem outras pessoas realmente que são pessoas muito boas, são os melhores do seu país, da sua cidade, da sua aldeia, do seu lugar. São os melhores de uma nação, são os melhores dos melhores e acabam por ser os melhores do mundo. Mas não existe uma só pessoa que é o melhor do mundo. Isso não existe. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Não existe uma só pessoa que é a melhor do mundo. Existem pessoas que são melhores, as melhores no mundo delas. Só, mais nada. Mas não os melhores do mundo. Quando nós pomos o título do melhor do mundo a alguém, é porque estamos a ser hipócritas, estamos a ser ignorantes, estamos a ser iletrados, além de tudo estamos a ser mesmo estúpidos. Porque realmente estamos-nos a inferiorizar, estamos a não dar valor à nossa própria personalidade, ao nosso próprio eu e ao nosso próprio desenvolvimento. Ou então somos pessoas tremendamente horríveis e invejosas e queremos realmente ter inveja porque não somos capazes de lá chegar. Porque também nunca ninguém nos disse que nós podemos chegar a alguns lugares, mas outros lugares são inatingíveis. Nem todos os lugares são atingíveis para as pessoas, porque é preciso a pessoa ter um dom. Para se jogar futebol é preciso ter um dom, para se cantar. Se não fosse preciso ter um dom para cantar, eu hoje era cantor. Para se representar, isso podia fazer. Para representar é preciso ter um dom. Para se dançar é preciso ter um dom. Para cozinhar até, os melhores cozinheiros do mundo têm que ter um dom da cozinha. Portanto, se nós pensarmos bem, e era nesta perspectiva que eu tinha pensado fazer a minha reflexão como o melhor presidente do mundo, qual será? Agora, qual foi o melhor presidente do nosso país? Foi o atual, ou foi outros que já passaram, ou foi outros que fizeram o seu papel? É isso, é porque os melhores dos melhores chegam a uma determinada idade e sabem quando hão de parar, porque depois, estou-me a lembrar da Greta Garbo, por exemplo, ela acabou a sua carreira muito cedo porque ela quis. Ela queria que as pessoas ficassem com uma imagem de beleza, de sabedoria, da parte dela, daquilo que era ela, de beleza. E ninguém soube nada dela até à sua morte, nem há fotografias dela a envelhecer, porque ela não queria. Ela chegou a um determinado momento e disse, eu atingi o meu patamar. A partir daqui é a decadência, por isso acabou aqui, fico por aqui, e ela tornou-se um ícone, um ídolo de muita e muita gente. Ela morreu há poucos anos, morreu há 2 ou 3 anos, e muita gente deixou de ouvir falar dela, porque as imagens dela, o trabalho dela aparecia, e ela ainda estava no seu esplendor, no seu auge, e foi por isso que ela se tornou um ícone, um ídolo, como por exemplo outros que infelizmente terminaram a carreira deles mais cedo devido a acidentes, ficaram também ídolos, ícones. Portanto, as pessoas quando realmente estão a ocupar um determinado lugar, seja um professor, seja quem for, deve terem atenção que a determinada altura deve parar e deve dar o lugar aos outros, porque todos têm direito a ocupar os seus lugares. E não podemos estar cingidos a uma só pessoa, porque assim nunca vamos chegar lá, nem nunca vamos ter vitórias. A pessoa vai ter as suas vitórias pessoais, vai ter as suas vitórias pessoais, vai conquistar tudo, mas não vai ser bom para a sociedade e nunca será bom para a sociedade, e nós temos exemplos desses. Por isso é que eu costumo vos dizer a vocês que estudem a história, vejam a história. A história é o melhor, a história é a Bíblia. Não é a Bíblia sagrada, mas é a Bíblia. A Bíblia faz parte da história. Estudem a história. Não há nada melhor que estudar a história e ver o que é que aconteceu a essas pessoas que foram consideradas os melhores dos melhores, o que lhes aconteceu. E a situação acaba por se repetir durante
muito, muito tempo. Mas não é por serem os melhores, faz-me pena, faz-me uma certa tristeza, porque houve muitos reis e rainhas noutras épocas que também eram os melhores dos melhores, e depois a história nos mostrou que eles não passavam de farsantes, e isso é muito mau, muitíssimo mau, porque depois a história descobre. Não é os jornais, não são as revistas, não é o jet set, é a história que faz descobrir as coisas mais tarde ou mais cedo. Não é por acaso que na Inglaterra a monarquia, em coisas muito importantes, diz que não se pode saber sem ser passado 70 anos, 90 anos, 50 anos. Eles lá têm a razão deles, não é? Não é por acaso. Pronto, se era só isso que eu queria nesta reflexão, para ver se há uma maior calmaria, porque a energia às vezes fica flutuante e isso não é boa. A energia está flutuante, porque isso acaba por... As pessoas são influenciáveis e influenciam, e acaba, pois, por ser influenciável o nosso percurso por causa desse tipo de coisas, porque nós não sabemos analisar, não sabemos pôr no lugar, não sabemos ver os prós e os contras dessas coisas, e acabamos por realmente nos perder no nosso próprio caminho. E pronto, acaba aqui a jornada de oração, esta reflexão. Agora vou fazer a oração e espero que todos tenham uma boa semana. Espero que sejam mais refletidos, que façam uma maior reflexão. Espero que o vosso sucesso seja sentido esta semana e a vossa abundância. Espero que nos vossos lares haja paz, tranquilidade e, sobretudo, muita fraternidade e muito amor. Espero que nesta semana seja o brilho dos vossos olhares e o encantamento do vosso falar, o triunfo para vós próprios. Bondosos seres espirituais que nos conduzis e nos guiais, de alguma forma nos guiais, deixando sempre o nosso livre-arbítrio para que nós possamos fazer as coisas e depois esse livre-arbítrio fica comprometido pela parte material. Mas, tirando esse facto, nós temos-lo sempre e ninguém pode tocar nele. Consoante o nosso livre-arbítrio, que possamos fazer as melhores coisas e o melhor para a humanidade. Que nos lembramos que nós dependemos da humanidade e que a humanidade depende de nós. Que há uma ligação muito estreita entre todos os homens, mulheres e crianças. Respeitarmos essa ligação muito estreita. Nós temos que ter força, coragem e determinação. Nós temos que saber ultrapassar os nossos obstáculos. E aí fazemos conta sempre convosco, porque também temos uma ligação muito grande e muito forte convosco e nós podemos realmente conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos unidos, sem uns serem superiores e outros inferiores, mas lembrando-nos sempre que estamos em estados de aprendizagem diferentes e que temos um caminho para chegar lá. E com o vosso auxílio, com o vosso aconchego, com a vossa partilha, nós conseguimos chegar lá melhor, tornar-nos homens, mulheres e crianças melhores, tornar-nos a Terra um sítio melhor para viver e tornar-nos muito mais conhecedores de todos os factos que vão passando por nós e que muitas vezes nós não conseguimos captar a mensagem e nós aí precisamos de um descodificador e precisamos de vós. Nós vos agradecemos as bênçãos muito bonitas e belas lançadas por todos os homens e mulheres e todas as crianças que habitam este planeta Terra e que, de alguma forma, vão sendo acompanhadas milésimo segundo após milésimo segundo para a sua evolução. Nós agradecemos ao eterno desconhecido, agradecemos ao pai, à mãe, agradecemos ao irmão, agradecemos à terra e ao céu, agradecemos à espiritualidade material e à espiritualidade própria, que somos nós quando desencarnamos, e agradecemos aos próprios movimentos de todos os planetas do universo, às próprias energias, vibrações, ao próprio amor, e agradecemos aos nossos corpos que nos permitem nós estarmos cá. E agradecemos
que com o tempo possamos compreender que nada é nosso, que não possuímos nada a não ser nós próprios, a nossa essência, e que o que levamos sempre é o melhor de nós, se nós entendermos que queremos levar o melhor de nós, a nossa gratidão e o nosso amor. Bem-aja. E agora que a cada um seja dado que a cada um seja concedido o que vos for devido, que a cada um seja concedido o que vos for devido, que a cada um seja-vos concedido o que vos for devido. E dou por terminada esta jornada de oração. E pensem seriamente. A reflexão hoje foi minha. Portanto, pensem seriamente naquilo que eu tentei transmitir, sem magoar, sem ofender e sem tocar ninguém, mas despertando mentes para que pensem por elas próprias. Bem-aja a todos, até amanhã. Beijinhos, abraços, fraternidade para todos. Bem-aja a todos.